Minas de montanhas de rara beleza, de cerrados, rios e rica natureza. Minas de encantos, cantos e canções, Minas de gente feliz. Minas de ouro e de tantos metais, mas o ouro de Minas é seu povo de paz. Tem cigarro de palha, pão de queijo, café e muita gente de fé. O Canto de Minas em Matheus Leme tem o apoio de Hotel Ponto Chique, Dona Marlene Bar e Petiscaria, Oi Flor Deck Beer, Padaria Cravo e Canela, Violeiros do Médio Paraopeba e Casa de Cultura Caça Afonso de Almeida. Salve, salve, galera do Balaio! Estamos novamente aqui no prédio da estação, com o nosso Cantos de Minas em Matheus Leme. E agora a gente vai falar aqui, vai ter um bate-papo sobre a festa mais tradicional da cidade, a Cavalhada. O bate-papo aqui em família, né? Isso. Sou Vicente e Círio, pai e filho, participantes aí assíduos, né, da Cavalhada. A gente vai bater esse bate-papo legal. Bem-vindo ao Balaio, São Vicente, bem-vindo ao Balaio, Círio. Agradeço essa oportunidade de levar um pouquinho dessa história linda, né? Essa história linda da Cavalhada para o pessoal do Balaio. A gente agradece, divulgar a Cavalhada é um prazer muito grande para a gente. Muito bom. Bom, a Cavalhada, a gente pode dizer que é um teatro sobre cavalos, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que representa a Cavalhada. Sim, a Cavalhada é um teatro. Ela se dá ali em junho, festejando o padroeiro da cidade, Santo Antônio e São Sebastião. Mas ela é uma luta, né? Ela representa uma luta que houve na Idade Média. E eu, para falar da Cavalhada, eu tenho que falar um pouco de mim, da minha história. Porque a Cavalhada faz parte da minha história. Porque desde menino pequenininho, o meu avô pedia para minha mãe ler para ele o livro de Carlos Magno. E já doente, já quase nos dias de falecer, toda noite ela tinha que ler para ele um trechinho do livro da história de Carlos Magno. E eu cresci com aquela coisa na cabeça, com aquele ídolo, daquele homem, que só se via falar bem, eu ouvi, via minha mãe lendo e ouvia. Cresci com aquela coisa, mas lá onde a gente foi criado, não se falava em Cavalhada, falava naquela história do livro de Carlos Magno. Mas em Cavalhada não se falava, porque ela era pouco divulgada, né? Não tinha quase televisão, essas coisas eram muito raras, poucos tinham. Então eu cresci com aquela coisa na cabeça. E parece que é uma coisa de Deus mesmo, do destino. Eu casei e mudei para cá, porque fui criado em Santos Dumont, era bem longe, não se falava em Cavalhada não. Aí eu mudei para cá, com um espaço de tempo, eu comecei a ver falar da Cavalhada. Mas o que falava da Cavalhada não tinha nada a ver com o livro de Carlos Magno. Se falava da festa de Santo Antônio. Era uma festa mais voltada à religiosidade do que uma atividade representativa, uma encenação. Era uma representação, mas não tinha muito esse conceito de que a Cavalhada era uma encenação de uma guerra que já se reproduzia um conflito de hoje. Então o que acontece? Com o passar do tempo, eu mudei para aqui, levou algum tempo para me assistir a Cavalhada mesmo, mas comecei a frequentar alguns ensaios. E nas embaixadas eu percebi que falava as coisas que a minha mãe lia naquele livro, sabe? O meu avô. Falei, esse troço tem a ver uma coisa com a outra. E fui me inteirando daquilo. E com o passar do tempo, alguém me indicou para correr Cavalhada. Foi de serviço meu lá. E achou viu em mim um bom cavaleiro, coisa e tal. Me indicou para me correr Cavalhada. E assim aconteceu. Eu comecei a correr. E aí fui me inteirando cada vez mais. E a coisa que eu falo que a Cavalhada faz parte da minha história, por isso, porque desde criança já ouvia falar nisso. E participei da Cavalhada 33 anos. Nesse tempo, a minha filha correu de princesa, o meu filho correu comigo, inclusive esse aqui foi meu embaixador durante vários anos, eu nem sei quantos anos, foi 6 anos de embaixador, então correndo comigo. Corri 17 anos. Então eu corri desde 81 até 2013. Uma vida, né, Zé? Uma vida. E aí eu fui me aprofundando nas histórias da Cavalhada, o que era.
Então é uma guerra entre mouro e cristão, porque Carlos Magno era o rei cristão e acreditava muito em Deus. E o rei Moro, que é o rei Moldão, não acreditava em nada que ele pusesse a mão, só acreditava em bens materiais, né? O Deus dele era um bezerro de ouro, um leão de ouro, essas coisas. E Carlos, o início da briga foi esse, da confusão foi esse, que lutaram décadas, e foi acontecendo outras coisas, umas afrontas a um ou outro, um rei ou outro, né? Como Carlos Magno começou a gostar da filha do rei Moro. Começaram a namorar, e aquilo para ele era uma afronta, né? Ele não gostava dele por não era pagão, ele era católico, né? Muito católico. E aí deu início a várias lutas, várias que eram durante décadas, se guerrearam. E a cavalhada traz essa encenação, né? É o que a cavalhada representa. Muitas pessoas têm a cavalhada como um teatro, mas não conseguem fazer essa referência. Tem como festa católica, mas vê os animais enfeitados, né? Vê o pessoal não sabe o significado toda festa. Você ainda sabia o significado antes de conhecer a cavalhada? Antes de conhecer a cavalhada eu sabia, mas nem sabia de cavalhada, porque ninguém comentava que existia cavalhada. Contrapartida que veio lá dos meus avós, veio para nós, porque quando meu pai já começou a correr cavalhada, a gente era tudo bacuri. Aí a gente também já cresceu acompanhando aquele dia, já cresceu na veia, né? Geração por geração. Eles já têm uma tradição, né, de corredor de cavalhada. E eu não. Eu, da história que a minha mãe lia para o meu avô gostava muito da história do livro de Carlos Magno. Então é aquilo que eu acredito, no que o Carlos Magno acreditava, que tudo que vai acontecer, nem que seja de leve, tem um toquezinho da mão de Deus. Né? Com certeza. Assim. Vocês mencionaram a questão do embaixador, cavaleiro, eu queria que você falasse um pouquinho, princesa, quais são as figuras que representam ali, que participam da cavalhada? Sim. Bom, tem o rei, no caso, eu fiz papel dos anos de rei, ele de embaixador no caso, minha filha de princesa, fazia papel de filha do outro rei. E ele fazia de embaixador. Aí ele mandava as embaixadas, ele levava para o rei de lá e o rei de lá. E aí passava a embaixada. A embaixada é uma mensagem, então na verdade eu fazia essa. Ele voltava ele voltava para o castelo, Durante essa encenação você tem uma abordagem nesse trajeto, quando eu estava indo levar a mensagem, eu era abordado por 2 cavaleiros mouros que queriam saber qual era o motivo que eu estava ali. E normalmente os mensageiros eles tinham esse passe livre, né, de trânsito, né? Como se estivesse num campo de batalha, né? Uma provocação, o porquê da luta e coisa e tal. Muitas pessoas veem que acontece no domingo e depois retorna, não, acontece no sábado, depois retorna no domingo. É porque tem umas falas que parece que o rei Mouro não se deu conta do que estava acontecendo na hora, depois ele refletiu e voltou no domingo, dizendo que a batalha não tinha terminado. Porque Carlos Magno, no encontro dos reis no meio de campo, fala que eu venci. Como é que é? Você sabe essa parte no meio do campo, sabe? Eu nunca venci. Eu nunca venci o rei dos cristãos. Imperador de Roma e França, que tem sido a sombra de todo mundo. Declaro que em tudo ele não há braços mais poderosos do que tem sido os meus, que sustentarei em campo em defender a batalha. Seculares batalhas. É mais ou menos por aí. E ele tem uma fala que ele diz que depois de vencido, pela fé que ele tinha em Deus, ele acreditava que mesmo se ele caísse, ele se erguia, né? E ele passou essa mensagem para o rei Mouro. E depois de vencido, e depois de vencido, ele de vencer. Aí, no meu entender, o rei Mouro foi embora com aquela coisa na cabeça. Como que depois de vencido, há de vencer? Mas pela crença que ele tinha, que se ele caísse, ainda se erguia. Né? Aí ele volta no domingo, e fala assim: eu arrependi da paz de onde feito contratada contigo, mando dizer essa embaixada, que a tua idolatria cristã tornou-se a vitória irreal, e a batalha prossegue, que os turcos continuarão a defender a doutrina pagã, que eu prometido não quero que teu Deus te prometeu,
que depois de vencido, há de vencer. E não entenderam essa cláusula. E depois Karl Marx diz essa frase por acreditar em Deus, que depois, mesmo que vencido, ainda se iria e continuaria. E o outro não entendeu esse tipo de coisa, essa crença dele aí. Aí é por isso que continua a batalha no domingo. Bom, tem duas simbologias que eu queria que vocês explicassem para a gente também, o pessoal do Balaio, a questão das rosas, da paz e também das argolinhas. Qual que é a simbologia? Acontece o seguinte, o Carlos Magno venceu a guerra no sábado, uma das guerras, mas o rei não entendeu conforme eu já expliquei, volta no domingo. E a tiração de argolinha, você vai lá, ela simboliza a paz. É um esporte que eles praticavam no espaço. Esporte na Idade Média. Você vai lá e tira a argolinha, e no meu entender, o que eu entendi no livro, é que você dava uma argolinha, eu rei cristão, passava para o reino. Ele, embaixador, passava, mas acho que por causa de finanças, essas coisas, passaram a distribuir as argolinhas. Não seguir esse contexto que é narrado, né? De acordo com não segue muito essa regra. Com o que se narra nas histórias de Carlos Magno. Nas histórias se narra que o cavaleiro passava para o outro como sinal de amizade, que acabou aquela guerra. Acabou aquela guerra, então eles vão praticar um esporte que era praticado na época, que era a tiração de argolinhas. Eles eram as pazes. E as rosas da paz vão no mesmo sentido, a rosa da paz é o mesmo sentido. Hoje essa rosa é oferecida a uma grande pessoa que de Mateus Leme, Dona Salomé, né? Se essa dá licença para citar o nome dela. Eu tive a honra de entregar 6 rosas para Salomé, né? E ela tem uma história assim muito linda em relação à cavaiada, né? Ela acho que ela ia ser princesa, eu não sei se ela não conseguiu, ou se conseguiu um ano só, mas toda coisa ela estava ali, era sagrada para ela, mesmo cadeirante, o pessoal já deve ter mais de 10 anos que ela acompanhava as nossas festas. Desde o tempo do meu pai ela já participava? Sempre. Sempre. Bom, Vicente, Círio, mais uma vez eu agradeço. Levar um pouco de tradição e sabedoria, né? Quanta sabedoria. Graças a Deus eu tive a honra, né, e um privilégio muito grande de ter conhecido essa festa, e muito mais do que de ter feito parte dessa festa, pelo menos com o intuito de sempre engrandecer. Eu tive a oportunidade de correr 17 vezes. Corri de rei, um ano no lugar do meu pai. Corri de embaixador, corri de cavaleiro, corri de último cavaleiro. Foi um dos corredores mais novos da cavalhada, quando você vai com 9 anos de idade. Corri de palhaço, fui palhaço. Os palhaços, eles fazem um trabalho como guardião ali do campo, né? No intuito aqui do teatro, ele protege ali as crianças para não entrar no campo, enfim. E no intuito do contexto mesmo, literário, os palhaços tinham uma função de, eles eram como se fossem espiões, né, mascarados, que buscavam mensagens e ver como é que os exércitos se organizavam para poder orientar os seus reis o que estava acontecendo do lado de lá, né, digamos assim. Tive a oportunidade de ser palhaço também, e tive a oportunidade também de cantar na festa de junho, aqui nos maiores palcos aqui do evento. Então, graças a Deus, a minha história com a vaiada saiu lá do Teatro a Céu Aberto e veio parar também aqui no campo artístico aqui. Muito bom, graças a Deus. Parabéns. Parabéns à família, né? Tradição. Obrigado. Bom, eu vou agradecer aqui os apoiadores, né, do Cantos de Minas, aqui em Mateus Leme, que é o Hotel Ponto Chique, Dona Marlene Bar e Petiscaria, Oi Flor Deck Bia, Padaria Clave Canela e os violeiros do México Europeu. Esse pessoal todo aqui está patrocinando e apoiando aí o Cantos de Minas em Mateus Leme. Mais uma vez, pessoal, agradeço. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. Vida longa e tradição. Vida longa ao rei. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.